Janeiro de 2026. O mundo para diante das telas para assistir à captura de Nicolás Maduro. As manchetes gritam vitória da justiça ou fim da tirania. A sensação imediata é a de que estamos vivendo algo inédito, um ponto de viragem definitivo na política da América Latina. Mas, se você olhar com atenção para os fios que movem essa cena, vai perceber uma poeira antiga. Não estamos vendo um filme novo, estamos assistindo a um remake. A narrativa oficial que corre o mundo diz que esta foi uma operação policial cirúrgica contra o narcotráfico. Mas a história profunda do nosso continente conta uma versão diferente. Ela revela um padrão de comportamento que dura há 200 anos. Neste vídeo, vamos fechar o jornal de 2026 e abrir os arquivos do passado. Vamos provar que a prisão de Maduro já estava escrita, não agora, mas em 1989 e desenhada muito antes disso. Para decifrar o destino da Venezuela hoje, precisamos voltar ao século XIX. Precisamos entender o nascimento de nossas nações. Enquanto a África e a Ásia eram retalhadas e divididas pelas potências europeias no neocolonialismo, a América Latina permaneceu territorialmente inteira. Foi sorte? Foi bondade das potências? Não. Foi porque já tínhamos um tutor. O historiador clássico usa um termo perfeito para isso. A América Latina teve um tutor. Um tutor ousado, que se atreveu a dizer ao mundo que a América era para os americanos. Essa é a essência da famosa doutrina Monroe, de 1823. Na teoria, essa frase soava como proteção: nós protegemos vocês da Europa. Na prática, era um aviso de propriedade. A Venezuela, com a sua posição estratégica no Caribe e depois com a descoberta do petróleo, sempre viveu sobre a sombra desse gigante sentado ao norte. A soberania por aqui, historicamente, sempre foi condicional. Você é livre desde que não incomode o tutor. Se a doutrina Monroe foi a teoria da posse, como é que os Estados Unidos garantiram isso na prática? A resposta surge no início do século XX, com a Era dos Impérios. Foi nesse momento que a hegemonia no Caribe foi consolidada, não com diplomatas ou acordos comerciais, mas com o que a história chama de política do grande porrete. A regra do presidente Theodore Roosevelt era clara: fale macio, mas tenha um grande porrete na mão. Isso justificou intervenções na República Dominicana, a ocupação do Haiti, a separação do Panamá, o uso da força militar direta para garantir a ordem e proteger interesses econômicos tornou-se a rotina diplomática. Quando vemos forças especiais, drones e caças sobrevoando Caracas em 2026, não estamos vendo uma inovação tática. Estamos vendo o Big Stick atualizado com a tecnologia do século XXI. O porrete mudou de madeira para fibra de carbono e mísseis guiados, mas a mão que o segura e a intenção de controle é exatamente a mesma de 100 anos atrás. Mas aqui entra a peça final, o detalhe que explica por que a captura acontece agora e dessa forma. Durante décadas, a grande desculpa para usar o porrete era o comunismo, era a Guerra Fria. Era necessário conter o avanço vermelho a qualquer custo, o que justificou golpes e ditaduras por todo o continente em nome da segurança nacional. Mas o que acontece quando o Muro de Berlim cai? O que acontece quando a União Soviética desaparece? O Império ficaria sem motivo para intervir? A história nos mostra que Washington precisava criar novos inimigos universais. E quem substituiu o comunismo? O narcotráfico e o terrorismo. Percebem a jogada? Em 1989, os Estados Unidos invadiram o Panamá para prender o ditador Manuel Noriega. A acusação não era política, era criminal, tráfico de drogas. Em 2026, o roteiro é idêntico. Nicolás Maduro não foi capturado apenas por ser um socialista ou um herdeiro do bolivarianismo. Ele foi capturado sob a alcunha de narcoterrorista, acusado de liderar cartéis.
Ao rotular um chefe de Estado como um criminoso comum, uma potência estrangeira consegue contornar as leis internacionais de soberania. Foi a troca de máscaras perfeita. Saiu o perigo vermelho, entrou o perigo das drogas. O inimigo mudou de nome apenas para que a intervenção pudesse continuar a mesma. Quando analisamos os fatos friamente, longe do calor das manchetes, a conclusão é inevitável. A captura de Maduro não é um evento isolado no tempo, ela é a soma de 3 séculos de uma política externa consistente. Primeiro, a doutrina Monroe definiu o quintal. Segundo, o Big Stick definiu a punição. E terceiro, o pós-Guerra Fria definiu o novo inimigo. A Venezuela não é uma nova aquisição, é uma reafirmação de uma posse antiga. A história nos ensina que na geopolítica das Américas, os presidentes passam, os regimes caem, mas a Águia do Norte nunca deixa de vigiar. Se você quer entender o futuro, pare de olhar apenas para as notícias de hoje. Comece a olhar para os mapas de ontem.